Em setembro, o Nuno vai estrear um espaço novo nas manhãs da Comercial, mas continuará a haver uma edição do Homem que Mordeu o Cão todas as manhãs. E a de hoje tem como título O Estranho Caso de Sr. Wang. Esta é daquelas que não é composta, porque isto vamos dedicar a esta edição a esta história. Eu nunca pensei dizer isto antes de mais. Eu estava a ficar cansado das férias. Cala-te, pá. As férias foram boas. Foram boas. Incluíram, como não podia deixar de ser, algumas situações com GPS que gostaria de partilhar convosco. Voltaste a cometer o erro de. É daquelas que só me acontecem a mim. Eu acho que sinceramente os satélites conspiram para gozar comigo. Sei que um dia destas férias eu estava em Alter do Chão e decidi ir a Porto Alegre. E tinham-me dito: Porto Alegre fica para aí a uns 20 minutos de Alter do Chão. 20 e tal minutos. E eu, ok, GPS, todo seguro de mim, ao volante do carro, com a minha mãe e o meu filho. E então ponho Porto Alegre no GPS do telemóvel e surge a seguinte informação: Porto Alegre fica a 8 minutos. 8? Sim, 8 minutos de Alter do Chão a Porto Alegre. Só que não questiono. Eu acredito na tecnologia. Satélites no espaço, caramba, não podem falhar. É demasiado avançado. E então conduzo por estradas campestres labirínticas durante 8 minutos e o GPS, 8 minutos depois, diz: chegou ao seu destino. E eu dou por mim numa pequena aldeia, num beco deserto, ao pé de umas casas de banho públicas. E aquilo diz que é Porto Alegre. E o GPS não só diz chegou ao seu destino, como acrescenta: continua o restante caminho a pé. Excelente. Eu ainda não sei o que é que se passou. Não, mas se acreditas no GPS, fazes tudo o que eu digo. Foste a pé, o resto. Não, achei que era melhor não. Menino. Achei que era melhor não. Mas por um momento pensei: bom, vamos apreciar Porto Alegre. Epá, que sítio era aquele, não sei. Porto Alegre ficava de facto a 20 minutos de carro. Eu depois percebi isso noutro GPS e não consigo perceber porque é que isto acontece. Sinto que isto não acontece a mais ninguém. E por isto inclua-se aceitar cegamente que Porto Alegre fica apenas 8 minutos de Alter do Chão. Bom, uma das razões por que senti a urgência de voltar a fazer esta rubrica foi uma notícia fascinante com que me cruzei durante as férias, porque esta notícia é um verdadeiro épico sobre delicadeza, educação e timidez. Isto passou-se na China. Era um dia feliz para um homem de 29 anos chamado Wang. Wang ia ter o seu primeiro filho. A mulher estava prestes a dar à luz num hospital de Shenyang, no nordeste da China. E o Wang estava lá à espera. O Wang estava em Shenyang? O Wang estava em Shenyang. Shenyang, não confundir com Sean Yang, famosa atriz americana. Bom, a mulher já tinha sido levada para dentro, para a sala de partos, e de repente surgem uns médicos ao pé do Wang que lhe pedem. O Wang ia ser pai. Ia ser pai. Okay. E os médicos aparecem e dizem-lhe: venham connosco. E ele vai, inicialmente, porque julga que o estão a encaminhar para junto da mulher, provavelmente para que ele vá assistir ao parto. Mas de repente, para espanto dele, o que se passa é que deitam-no numa maca e levam-no para uma mesa de cirurgia. E aqui ele está francamente confuso, porque ele estava lá só para acompanhar a mulher e para basicamente ser pai. E mas no ele entanto, estava bem de saúde, então. Estava, ele não tinha nenhuma queixa. E no entanto ali estava ele numa sala de cirurgia. E eu suponho que tenha sido nesta altura que o homem, Wang, perguntou aos médicos: é só uma coisinha, o que é que não quero incomodar. O que é que me vão fazer? E é aí que ele é informado: vamos operá-lo às hemorroidas. Sendo que ele, e nunca é demais frisar isto, ele entrar naquele hospital com a mulher para ser pai. Ele não tinha qualquer outro projeto, ele não tinha nenhuma queixa de saúde, ele não tinha comentado com ninguém qualquer observação sobre hemorroidas. O que aconteceu foi um engano. Havia de facto um senhor ali no hospital para ser operado às hemorroidas, mas não era aquele. Não é que estava, no entanto, agora numa sala de parto. Sim, era esse homem Estava numa sala de parto. Faça força, senhor! Aplaudindo o milagre da vida. Exato. Então, mas espera aí. Este homem estava Mas ele não foi à triagem? Não, aparentemente não. As coisas não funcionam assim naquele hospital de Shenyang. Não há tempo. No entanto, não você só... vai ter com a sua mulher, você vai ser operado. Não, é ao contrário. Calça que manda aqui sou eu. Este homem estava prestes a ser pai. No entanto, não só ele foi com aqueles médicos, como se deitou na mesa de cirurgia, como, devo informar-vos, foi de facto operado. Não ele posso. foi operado. Porque
coincidência, ele tinha hemorroidas. Por peraí. isso, apesar de tudo, não correu mal, não é? Claro. Só que, à conta disto, ele perdeu o nascimento do filho. Pois. A mulher a dar à luz e a perguntar onde está o Wang, onde está o Wang. Não pode estar. Estava a ser operado ao rabo. Agora, a grande questão que se coloca é porquê é que ele não disse nada? Porquê é que ele não disse nada? Não quer incomodar, E não é? a resposta veio do próprio Wang. Ele não quis ser indelicado. E eu revejo-me nisto. Eu tenho que vos dizer, eu revejo-me nisto. Se eu estiver num hospital e aparecerem os médicos a dizer venha daí, vamos implantar-lhe um terceiro mamilo, eu sou a pessoa para, respeitando o nobre trabalho dos homens e mulheres da medicina, responder sim senhor, nem que tenha ido só para acompanhar alguém. Se me quiserem pôr um terceiro mamilo, ponham-me à vontade. O Wang não quis ser indelicado, ao mesmo tempo diz que tinha medo que se rissem dele. Que se rissem dele. Ele achava que iam rir-se dele se ele dissesse estou aqui porque vou ser pai. E portanto decidiu fazer a coisa séria e da qual nunca ninguém se iria rir, nem iria ser narrada em rubricas radiofónicas de histórias bizarras. Ele decidiu fazer a vontade aos médicos e ser operado às hemorroidas. Obedientemente, e apesar de estar naquele hospital para acompanhar a mulher que ia dar à luz, ele deixou-se levar anestesia e ser operado. E considero isto extraordinário. Portanto, ele perdeu o nascimento do filho. E agora o hospital quer indemnizá-lo, quer pagar-lhe cerca de 700 euros de indemnização, o que por um lado é ridículo. 700 euros. Pediram a um homem de ver o filho nascer. Mas por outro lado, a verdade é que ele não sabia, mas de facto padecia daquele mal devido ao qual acabaria por ser operado. Eu prefiro olhar para isto como um brinde. Vai ser pai? Temos uma oferta especial para si! Para terminar, deixa-me só fazer publicidade descarada. Refrigerantes e Canções de Amor está nos cinemas e é um filme escrito por mim. E eu quero agradecer a toda a gente que vai deixando feedback sobre o filme no Facebook. Tem havido reações muito emocionadas e, portanto, vão vê-lo se ainda não viram. Vasco, ainda não viste? Não vi. E vai ver, já. Levanta-te agora e vai. Tá bem, até já. É uma pequena história de amor a competir com blockbusters vindos lá de fora e se deixam para mais tarde, podem não chegar a tempo, por isso vão ver Refrigerantes e Canções de Amor. É um Pedro belo Ribeiro já filme. viu É um e belo aprova. filme. É verdade. É um belo filme. O Homem que Mordeu o Cão e outras histórias disponível em podcast e também em vídeo no nosso site radiocomercial.ol.pt. Perdeu o cão. Deixa-me só dizer, no meu dia de anos, depois desta história, se por acaso hoje vai ser pai, cuidado. Cuidado, hein? Ok? Veja lá isso. Cuidado.